Ok, turma, seja todo mundo bem-vindo. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aqui de língua portuguesa, de leitura, de produção de texto. Na primeira parte, o que nós vimos foi como seguir uma sequência de comandos de tal forma que, ao final, tem o resultado esperado para aqueles comandos. Então, nós vimos ali um passo a passo de como fazer um texto, todas as regras que deveriam ser seguidas. Está aberta ainda a cortina? Não, porque aquele lado não fecha, viu? Eu ainda vou trazer essa cortina mais para perto, que toda semana eu adio. Eu criei aqui um espaçozinho, afastei um guarda-roupa e criei aqui um corredorzinho, coloquei um estante de um lado, em cima da cômoda da impressora, e aqui virou o meu mini estúdio para poder produzir essas aulas para vocês e, enfim, fazer esse encontro nosso ao vivo. Então, turma, agora, nesse segundo momento, nós vamos ver a análise de um texto. Dentre milhões de análises que poderiam ser feitas, eu determinei um certo tipo de análise para vocês fazerem como exercício de aprendizagem, de desenvolvimento até, da capacidade de vocês de categorizar, não é? A gente está aqui exercitando a capacidade de pensar através de modelos. Estamos com um modelo gramatical, minha gramática de referência Cunha e Sintra, né? Estamos com um modelo gramatical que nós estamos tentando entender essa forma de compreender como é que a nossa língua portuguesa, na modalidade escrita, considerada culta, considerada, digamos assim, adequada para quem passa pela escola, é nesse sentido que eu estou dizendo, como é que ela organiza o que é dito. Eu estou falando aqui da maneira menos técnica possível para vocês entenderem o raciocínio, certo? E vocês vão ser convidados a fazer uma nova análise sobre outros parâmetros, mas o exercício idêntico. O que é que eu quero que vocês consigam fazer como exercício, como pessoas que passam pela escola e que têm um certo conjunto de tópicos que vocês são, digamos assim, têm o direito de receber um trabalho de explicação e de cobrança, se vocês conseguirem entender. Quer dizer, olhar para um texto escrito e perceber que ele tem unidades que se chama parágrafo. Olhar para esse parágrafo e perceber que ele tem unidades que são chamadas de períodos. Olhar para esse período e conseguir perceber relações de sujeito-predicado e interna aos sujeitos e predicados. Perceber relação de adjunto adverbial, adjunto adnominal, perceber relações de aposto, perceber relações de complemento verbal e complemento nominal. Isso, a meu ver, traz um benefício pessoal. A capacidade de fazer análise, ou seja, de estar tudo misturado e você conseguir separar. Isso, para quem é de química, eu suponho que é uma coisa importante, né? Fazendo com máquina e com substâncias, mas tem a ver com isso, né? Separar as coisas. É assim que vocês entendem análise? Eu pergunto a minha diretora, o que, que o pessoal diz? A análise lá em química tem a ver com isso? As coisas estão separadas ou misturadas e você não sabe o que é, e você vai identificar o que é cada coisa, vai separar. É assim na química? Que a turma está dizendo Isso. aí. Pronto, então é isso. Fazer análise para nós é nesse sentido. Não era uma análise exaustiva e detalhada, mas era do conjunto de palavras, do conjunto de períodos, do conjunto de termos, vocês identificarem alguns termos e saberem classificar e categorizar. E a outra coisa que é importante para mim, que vocês desenvolvem e que eu entendo que é importante para mim também, a capacidade, digamos assim, de fazer, como é que eu diria, a crítica, uma capacidade crítica de perceber o que é semelhante e, já que é semelhante, perceber a diferença entre o que é semelhante. Entendem? Então, se eu perguntar para vocês, como atividade avaliativa, qual a importância de estudar as relações gramaticais, vocês podem dizer: desenvolve a inteligência de quem estuda para saber categorizar, para saber analisar e para poder e aprende a distinguir sutilezas, semelhanças entre o que é, obviamente, diferente, já que é só semelhante. Isso é pensar por modelo, que é outra coisa que estudar gramática ensina. Espero que vocês estejam tomando nota disso. Já tenho dito isso há muitas aulas. Estou falando aqui de novo para poder fazer sentido a tarefa que eu vou mostrar agora para vocês. Então, essa pessoa que fez essa análise,
ela demonstrou capacidade de análise, capacidade de pensar por modelo, de fazer análise, capacidade de pensar por modelo. Tem um modelo gramatical, eu estou dando os conceitos para vocês e vocês devem aprofundar, estudar melhor cada um dos conceitos que eu vou mostrar agora mesmo. E é isso, ela demonstrou isso, essa capacidade de distinguir sutilezas, de pensar por modelos, de pensar a partir de regras. Aí depois que a gente entende o modelo, a gente nega o modelo, a gente faz outro modelo, cria novas formas, mas é preciso ter a capacidade de entender os modelos. Certo, gente? Minha diretora, entendeu aí essa reflexão inicial? Eu já fiz antes essa reflexão com vocês. Entendi, sim. Vocês tomarem nota disso para fazer sentido o que estão estudando. Não estão estudando só para fazer uma prova ou coisa e tal. É também, entendeu? É também. Cadê? Onde é que está? Eu tinha baixado, porque baixando fica a canetinha. Vocês estão vendo a tela? Estão? Turma, está vendo a tela, minha diretora? Sim, professor. Sim, sim. Aí fica a canetinha aqui, ó, desenhar. Não ficou legal? Minha diretora? Ficou, professor. Olha, então a primeira etapa da tarefa era essa, era colocar os conceitos. Vocês também vão ser orientados nesse sentido. Tá vendo direitinho a tela? Eu dei o zoom máximo que eu pude aqui. Então, o conceito, o que é sujeito, é aquilo sobre o que se fala. Pronto, é um conceito didático. Não é um conceito que vocês vão encontrar, vou mostrar a gramática aqui de referência, vocês podem usar outras. Não é um conceito que vocês vão encontrar num livro, esse aí, entendeu? Lá vai dizer, o sujeito é o termo que concorda com o verbo em número e pessoa e é quem sofre ou pratica a ação expressa pelo verbo. É esse o conceito gramatical que vocês vão encontrar de diferentes formas. Mas a pessoa pegou o meu conceito que eu dei em sala de aula e pronto, é aquilo sobre o que se fala em um período, certo? Predicado, tudo que é dito sobre o sujeito, outro conceito didático. Ela acompanhou as aulas direitinho e ela simplesmente transcreveu o conceito didático. Então, complemento nominal, parte do período que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, que é o nome de qualquer coisa que tenha, né? De um sentimento até uma pessoa, o nome de algo é substantivo. E adjetivo é a característica das coisas. Então, você pode ter um complemento nominal para um substantivo ou para um adjetivo. Complemento verbal. Aqui ela falou parte do período. Aqui ela disse o termo. Termo é o nome técnico, é o nome que vai aparecer na gramática, certo? Cada parte do período é um termo. Termo a ser empregado obrigatoriamente para um verbo poder fazer sentido. Ela se apropriou dos conceitos de sala de aula e misturou com alguma coisa que ela leu. Parece que foi assim que ela formulou esse conceito, que está correto. Nada dessa parte aqui eu iria avaliar como certo ou errado. Na verdade, a maioria eu nem olhei. Só olhei porque pediu que eu olhasse para corrigir a escrita. Entendeu? Isso aí era uma coisa que vocês iriam copiar de uma gramática, iriam copiar de um blog, iriam ver uma videoaula no YouTube, fazer a cópia do que o professor disse, ou pegar as anotações de aula, que essa pessoa parece que fez assim, e simplesmente transcrever. Professor, para que serve? Para que você tenha o conceito em mãos na hora de procurar o que você vai analisar. Olha, o agente da passiva é o termo, faltou colocar aqui para quem está copiando, né? É o termo que pratica a ação do verbo quando o sujeito é paciente, quando o sujeito sofre a ação. Certo? Ela colocou aí um conceito bem resumido. Parece que é uma nota de aula mesmo. Ela foi anotando o que tinha na aula e ela simplesmente transcreveu. Tudo certo, tudo tranquilo. Gente, sobre esses conceitos, vocês querem me perguntar alguma coisa? Sujeito é aquela parte que combina com o verbo, aquela parte que ou sofre ou pratica a ação do verbo, é aquilo sobre o que se fala num período. Predicado é tudo que eu digo sobre um sujeito. O complemento nominal completa um nome, o complemento verbal completa o verbo, e o agente da passiva é quem vai praticar a ação quando o sujeito sofre a ação. Isso aqui, quem não estiver, vamos dizer, para você se autoavaliar, professor, não entendi nada. Então você precisa olhar todas as aulas que estão gravadas, pegar suas anotações e estudar de novo. Porque isso aqui é uma coisa que você precisa aprender. Em algum momento,
tudo quanto é concurso, tudo quanto é que é prova do ensino médio, ainda cobra-se isso. Pouco, não é como antigamente, que era a prova todinha só sobre isso, mas sempre tem alguma coisa que cobra, certo? Vamos para a análise que a pessoa fez. O que é que vocês acham dessa letra? Se vocês estivessem avaliando a redação dessa pessoa ou avaliando a análise dessa pessoa, o que vocês acham? O que o povo está dizendo, minha diretora? Eu tô achando a letra normal. Facilita a vida, não facilita? Totalmente legível, tá dizendo. Totalmente legível, é. Não precisa ser bonita, viu? Eu digo para vocês, e eu trabalho isso comigo desde que eu tinha 17 anos, um amigo meu escrevia desse jeito assim, ele escreveu várias frases e disse, vai, analfabeto, imita minha letra para tu aprender a escrever. Pronto, aí eu fiquei treinando, porque minha letra era ilegível. Não precisa ser bonita, mas tem que ser legível, obviamente. Não é uma letra que obriga o seu leitor, entendeu? A se sacrificar ali para entender. Então, se você escreve pequeno demais, se você escreve de um modo que fica difícil de ler, mude isso, tá? Então está aí, vamos ler o texto dela e fica fácil. Você olha e já vê o que é cada termo, olha. Bill Aberdeen é o sujeito, refere-se. Então, o verbo referir-se é sempre a alguma coisa. Tá aqui o complemento verbal. Eu pergunto à minha diretora, é um objeto direto ou um objeto indireto? Objeto direto ou objeto indireto? Esse complemento verbal é de que tipo? Objeto direto ou indireto? É indireto porque tem a preposição a. Então, anota, se você nunca viu nada sobre preposição, nunca estudou, anota e estuda isso. Quais são as preposições? Qual é a função delas? Olha isso, tem milhões de aulas no YouTube. E olha as aulas em que eu também já explico isso para vocês. As preposições são essas palavras que têm a função de ligar uma parte com outra, vamos dizer assim. Retomando para quem não está lembrando, parágrafo é a unidade, é o bloco de texto, que vai de bio até traficantes. E período é cada parte interna do parágrafo. Aqui onde eu estou passando a barra azul. Minha diretora está vendo agora as barrinhas, não está? Azuis? Estou. Pronto, então está aí, complemento verbal. Agente da passiva, aprovada pelo parlamento. Então, o parlamento praticou a ação de aprovar essa lei. Então, aqui, pelo parlamento, vai ser um agente da passiva. Ela marcou corretamente. E olha, agora eu vou retomando aqui as pequenas falhas que vocês cometeram. Algumas falhas. Não marcar a preposição pelo. Precisa marcar, ela faz parte do agente da passiva. Quando você abre a gramática, lá, agente da passiva, a gramática destaca a preposição. Ela fez corretamente aqui, marcou de pelo até britânico. Quem foi que aprovou? Pelo parlamento britânico. Então, aqui é um agente da passiva. O verbo está na voz passiva. O verbo aqui é aprovar, certo? Em março de 1845, aqui outra vez sujeito, né? Ela concedia ao almirante inglês o direito de aprisionar navios negreiros. Aí, gente, como é que vocês classificam esse termo que está entre parênteses aqui? Não precisa responder, não. É só para vocês atentarem e vocês verem. Vocês vão ser cobrados nisso. Parênteses, está aqui. Navios negreiros, aí parênteses. Navios que transportavam escravos capturados no continente africano. Não era conteúdo dessa avaliação, mas vai ser da próxima. Eu já expliquei. Tem uma aula inteira lá sobre aposto. Olhem lá no canal, professor Ciro Soares de Santos. Tem mais de uma aula sobre isso, explicando bem direitinho. E eu vou explicar de novo que isso aqui é um aposto. É o conteúdo da nossa próxima atividade que eu vou postar essa semana. Aposto. O que é o aposto? É o termo, é a parte do período. Todo mundo está compreendendo isso? A parte do período, vou colocar uma caneta vermelha. Aqui começa um novo período, ela. Aqui termina esse outro período, Américas. Então, aqui, olha, aprisionar. Vocês concordam comigo que poderia dizer aprisionar navios negreiros ou poderia dizer, ele não apaga, viu? Tem essa desvantagem.
aprisionar navios que transportavam escravos capturados no continente africano. Então, o que é um aposto para vocês anotarem? O aposto é uma informação a mais sobre um substantivo. Anotaram? Minha diretora, anotou? Aposto. Anotei. Uma informação a mais sobre o substantivo. E essa informação você pode trocar pelo substantivo. Minha diretora entende que eu posso dizer aprisionar 1, navios negreiros, ou aprisionar 2, todo o aposto, navios que transportavam escravos capturados no continente africano. Concorda que eu posso trocar um pelo outro? Quando eu posso trocar um pelo outro, e esse outro é uma informação a mais. Ah, não, os parênteses acabam aqui. Não, não, aqui é o S dela. O S dela parece um parênteses. Certo, gente? Todo mundo entendeu o que é o aposto? Vocês vão ser cobrados a identificar apostos em textos que eu vou colocar para vocês, certo? O texto da lei, né, a lei Bill-Aberdeen, essa lei Bill-Aberdeen pode cair numa prova de história para vocês. O texto inclui os casos de navios de águas territoriais brasileiras. Além de prender, a lei dava o direito também de julgar os comandantes das embarcações traficantes. Tal medida de cunho unilateral afetava claramente a soberania, ou seja, o poder do Brasil determinar a si mesmo dentro do seu território, né? Tal medida de cunho unilateral, o que é uma medida de cunho unilateral? É você fazer uma coisa sem combinar com ninguém, entendeu? Na sua casa, você decidir que vai derrubar uma parede para fazer um quarto só. Chega lá, pega a marreta, destrói tudo. Pronto. Sem combinar com ninguém. Medida de cunho unilateral. Minha diretora entendeu isso? Entendi, professor. Você conseguiu sacar que o que a Inglaterra fez foi simplesmente, sem negociar com o Brasil, sem falar com ninguém, chegou e disse, olha, de hoje em diante, o Brasil não trafica mais escravos, se eu pegar, eu prendo tudo, ainda julgo e acabou. É muito autoritarismo, né? Tal medida de cunho unilateral afetava claramente a soberania e a independência do Brasil, sendo alvo de críticas até mesmo no seio da sociedade britânica. Então, nem o povo de lá, das ilhas britânicas, né, e tal, da Inglaterra, enfim, nem eles lá acharam isso bonito, né? Pelo governo, pelo fato de seu governo pretensamente quem tomar para si a tarefa de guardião moral do mundo. Então, nem eles lá concordavam com o que o poder público estava fazendo. O nome do ato, vão percebendo aqui, né? Lei, tal medida, ato. Eu não coloquei vocês para copiar à toa, é para esse tipo digamos assim, de uso da língua e ficando dentro do coração de vocês, da mente de vocês. Tal medida, tal lei, aí o nome do ato, Bill, lei em inglês, é uma referência ao Lord Aberdeen, então ministro das Relações Exteriores do governo do Reino Unido. Reino Unido é o conjunto ali de Inglaterra, qual é a outra, gente? País de Gales e, como é o nome? A terra do uísque, gente. Me perdoe a referência. Escócia, né? Escócia. Eles se juntam e ali formam o Reino Unido, né? A norma, estão entendendo, gente? A lei, é para isso que serve a gente dominar os substantivos na hora de escrever. Ato, lei, medida unilateral, a norma é o resultado. Sempre que eu tenho a palavra resultado, resultado do quê? Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Todo mundo entendeu que essa escolha da colega de vocês de informática, de lá em cima ela escrever complemento nominal, é o termo que completa um adjetivo ou um substantivo. Aqui eu tenho o artigo, quem não sabe o que é artigo ainda, retoma nossas aulas, ou vê uma aula sobre artigo no YouTube, ou lê um blog, ou lê uma gramática. O artigo, as palavras o, a, uma, que vem junto de substantivo para determinar ou indeterminar o substantivo. No caso aqui está determinando. A norma é o resultado da perda. Então, se eu perguntar assim, minha diretora, qual é o resultado? A pergunta que fica é assim, resultado do quê, professor? Como assim resultado? Porque é um termo obrigatório, você tem que colocar o complemento nominal. Você entendeu, minha diretora?
Entendi. A norma é o resultado da perda da paciência do governo britânico ante a inércia demonstrada pelo então Império do Brasil em realizar um combate efetivo à escravidão e seu consequente tráfico, práticas entranhadas na economia local. Então, a base da economia brasileira desses tempos era, imagine, pegar pessoas na África, vender aqui e usar essas pessoas para tudo que vocês imaginarem. Para plantar, para colher, para limpar a casa, para vender coisa na rua. As pessoas compravam um ser humano e colocavam esse ser humano para trabalhar vendendo e o lucro da venda ficava para a pessoa. A pessoa comprava um ser humano, passava esse ser humano para outra pessoa e essa pessoa pagava um aluguel. Os seres humanos eram tratados como se fossem ferramentas, máquinas, e muitas vezes até pior, porque não se tem notícia do dono chegar e quebrar uma máquina, né? E os seres humanos que vinham da África, eles eram tratados de uma forma que muitas vezes eram quebrados em praça pública. Então está aí, é isso, ó, o resultado da perda de paciência do governo britânico. O Brasil simplesmente não parava de traficar e a Inglaterra lá, o Reino Unido, né, queria que parasse. No mesmo ano da aprovação da lei, aqui também, olha, complemento nominal. Minha diretora conseguiria enxergar esse ou ainda não? Seja sincera, não precisa não, viu? Aprovação do quê? Da lei. Aqui é outro complemento nominal. Extinguia-se, coincidentemente, o último tratado comercial de uma série de documentos assinados com o Reino Unido. Os primeiros, datados de 1808, davam aos britânicos vantagem até mesmo sobre os produtos comercializados por portugueses, que na época eram os colonizadores do Brasil. Você imagine, o Brasil era subordinado a Portugal e o Reino Unido tinha mais vantagem nas mercadorias que eram vendidas e compradas do Brasil do que o próprio Portugal. Alguém entende a lógica disso? Por que o Reino Unido podia fazer isso, gente? O que vocês acham? Hein? Minha diretora, alguém está reagindo aí no chat? Até agora não, professor. Não, né? Era o manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O Reino Unido tinha Falaram, a marinha mais poderosa do mundo na época. Então, na hora de negociar, era o que eles queriam e acabou. E tem gente que falaram aqui, mais dinheiro, mais influência. era mais poder militar mesmo, viu? Não era na influência, não era no soft power que o Brasil tenta ter, não é? A gente não tem força armada. A gente tem força armada para chegar digamos assim, submeter a nós mesmos. Nós temos forças armadas para isso. Imagine, quem somos nós diante de um fuzil, de um tanque, de um helicóptero? Não somos nada, né? Uma formiga que o camarada lá de cima, sem a gente estar nem vendo, mata. Mas o Brasil hoje não tem poder militar para combater nenhuma potência, nem em 10 minutos, entendeu? Para nada. Opa, perdão, eu gostaria de me intrometer aí. O Brasil Você é ele tem o aluno e 13º maior exército do perdão. mundo, aí só para informar. Como é? Temos o 13º maior exército do mundo. Além disso, nosso território é praticamente impossível de ser invadido. O nosso território é impossível de ser invadido. Você tá engraçado, viu? Tô brincando não, cara. A potência. Primeiro que nós somos um país basicamente litorâneo. Peraí, deixa eu ressaltar uma coisa. Eu disse praticamente impossível, mas existem 3 países que conseguem. Rússia, Tá, China e Estados Unidos. você está bem atualizado em relação a essas questões, me parece, falando com bastante segurança, mas eu quero dizer assim, que eu me referia às potências, né? As potências. Então, se somos o do 10º poderio militar, é exército ou poderio militar como um todo? Porque é marinha, é aeronáutica, né? Mas vai lá. Se Tipo nós assim, formos, em todas as áreas. se nós formos a 10ª força militar do mundo, nós temos aí 11 na nossa frente, né? E a minha reflexão eu ia encaminhar para o seguinte: para o Brasil se impor diante do mundo, não é como a Inglaterra fazia. Os nossos meios são outros. O nosso meio é a negociação, é o multilateralismo, é se unir a outros países semelhantes a nós ou a países mais fortes. É isso. Agora, para impor negociações no mundo, o Brasil não tem a menor da menor chance.
E nem estou dizendo que é para ter, porque eu não estou defendendo aqui que tenhamos guerra. Eu só estava falando a respeito da questão, digamos assim, do contraste para vocês entenderem esse texto, para vocês perceberem por que a Inglaterra impunha isso. E onde é que eu queria chegar antes do colega fazer a excelente participação, que não é uma intromissão. Eu queria dizer que há quem defenda ainda hoje que o mundo deve ser tipo como era com o Reino Unido mandando e desmandando. Enfim, os brasileiros que viam como uma espécie de liberdade o fim da série de tratados onerosos assinados com os países europeus, como uma forma de atrair sua boa vontade à questão da independência brasileira, logo perceberam a decretação do Bill Aberdeen como uma forma de represália. Então, para decodificar o texto, que não é uma aula de história, mas é uma aula de leitura, eu queria que vocês percebessem que, naquele momento, o Brasil começava a sair desses tratados que eram desvantajosos, esses acordos, né, de vender para a Inglaterra de um modo que beneficiava muito a Inglaterra. Quando eu digo Inglaterra, é Reino Unido, né? Aí, nesse momento, acontece do Reino Unido impor uma lei a nós. Então, o Brasil não gostou nem um pouco, né? A medida, olha aí, retomando, né? Lei Bill Aberdeen, medida unilateral, a lei, a medida, o uso dos substantivos aí, né? Causou evidente pânico entre os traficantes de escravos e proprietários de terra, tornando ainda o preço dos humanos cativos bastante alto. Então, a medida aqui é o sujeito e a pessoa marcou bem. Tudo que não é o sujeito aqui no período é o predicado. Certo? Ok? Paradoxalmente, e aqui em cima ela marcou, olha, os brasileiros, cadê o verbo? Que viam, logo perceberam, tá aqui, olha. Os brasileiros praticam essa ação aqui de perceber. Então, tá ali, tá corretamente o sujeito. Entre o sujeito e o seu verbo, foram colocadas várias informações, então tem de vir entre vírgulas. Tranquilidade, gente? Beleza? Olha o que as potências hoje são capazes de fazer, rapaz. Os Estados Unidos mataram um general iraniano através de um drone. Imagine! Imagine! O Brasil tem de se fortalecer e treinar muito guerra de guerrilha, coisa da Primeira Guerra Mundial, de trincheira, aliás. Treinar para ficar escondido dentro d'água, em buraco e etc. Continuando. Paradoxalmente, o combate à venda de pessoas aumentou o tráfico, faltou o artigo, a curto prazo, pelo desejo evidente dos envolvidos no ramo de se aproveitar de tal prática comercial cuja extensão já era prevista. Então, vocês vão se apropriando desse texto, vão colocando no coração esse tipo de reflexão, esse tipo de informação, né? A lei Bill Aberdeen, ela foi aumentar o tráfico. Vocês entenderam a lógica? Minha diretora, você entendeu a lógica? Na medida em que quem traficava escravo percebeu que em algum momento ia ser proibido, pegue trazer mais gente e vender mais gente para ganhar o máximo de dinheiro enquanto ainda dava tempo. Só uma dúvida, professor. Pois não. No caso, estaria acontecendo que nem droga, né? Quanto mais proibido fica, mais é vendido. Seria assim? Eu não sei se fica mais vendido, mas quanto mais proibido, mais escassez, maior o preço, maior a procura. Agora, se a proibição vai conseguir ou não diminuir a venda, aí eu não sei. Entendeu a lógica? Tá, tô entendendo. Quando eu proíbo, P de proibição. Quando eu proíbo, eu dificulto. Se está mais difícil, então o preço sobe. Porque a proibição não faz com que quem é viciado queira parar de usar, entendeu? Tá, tô entendendo. Agora, se essa proibição vem com medidas que conseguem realmente diminuir a oferta, porque a procura vai continuar a mesma. Eu estou pensando economicamente com você. A procura é a mesma. E quem procura vai estar disposto até a pagar mais, porque sabe que está mais caro, está mais difícil. Vamos supor, ao invés de o cara levar a droga pela estrada normal, já que teve uma proibição e 1000 medidas para evitar isso, o cara vai ter que botar a droga de pouco em pouco por dentro do mato, vai encarecer a parada.
Entendeu? O que você está tratando como proibição, como droga já é proibido mesmo, eu estou tratando como uma dificultação do tráfico. A lógica é a mesma. Só que aqui é uma situação um pouco diferente. Faz de conta que cerveja fosse ser proibido no Brasil. E quem fabrica cerveja e quem vende cerveja percebesse que realmente vão fechar as fábricas e vão parar de proibir. O cara ia Então, meter tipo, o eles aço a proibir. começariam a vender em excesso, é? O cara ia começar a produzir estourando. O cara que vende ia comprar o máximo. E quem é viciado em cerveja, que eu espero que nenhum de vocês nem seja nem se torne, que é uma desgraça. Então, quem é viciado em cerveja, estocar cerveja em casa, entendeu? É essa a lógica que aconteceu no Bill Aberdeen, segundo esse texto. Tá certo? Eu só estou decodificando o texto. Então, olhe, a pessoa identificou corretamente que o combate à venda de pessoas, é o sujeito. O restante aqui é o predicado, é a informação. Você está vendo que o combate à venda de pessoas tem a ver com tráfico, tem a ver com lei Bill Aberdeen, a maneira de a gente usar o substantivo, retomando a ideia para acrescentar informação. Como professor de leitura e produção de texto de vocês, o que eu tenho de mostrar é isso aqui para vocês. Certo? Por que identificar o sujeito é importante nesse texto? Porque eu sei sobre o que o texto está falando a cada período. Porque eu sei que nesse texto que nós estamos lendo, o sujeito traz a informação repetida e o predicado traz a informação nova. O que me interessa mesmo é o predicado. Minha diretora, quer que eu explique isso de novo ou você conseguiu entender isso? Eu quero que você tome nota disso. Sujeito, informação repetida, nesse texto que nós estamos lendo. Predicado, informações novas. O meu rapaz que falou comigo agora, que eu não sei o nome porque não estou vendo o chat. Você consegue entender, meu caro, que se você marcar o sujeito num texto como esse, você identifica o tema do texto? Consegue perceber, meu caro? Se você marcar o sujeito a cada parte do texto, você percebe, o tema aqui é a questão da lei Bill Aberdeen. Obviamente, nesse texto está fácil, porque é um texto para aluno do ensino médio, é um texto que é para ser didático, é um texto para estudar para exames de ensino médio, entendeu? É claro que tem que ser fácil. Mas se você fizer a mesma coisa para um texto difícil, você vai chegar ao resultado. Minha diretora, quer que eu explique de novo ou conseguiu entender? Consegui entender, professor. Então, socializem aí essas notas e, olha, acreditem, tem provas que você faz para ganhar R$ 5.000, você tem de acertar todas as questões de português. Uma delas é, qual é o tema do texto? Aí algum de vocês não presta atenção nesse momento, não anota, não põe isso no coração. Daqui a 5 anos, vocês estão buscando um local, buscando um emprego, buscando uma oportunidade e vai se deparar com essa questão numa prova. Vai lembrar de mim. Aí, se acertar, lembra com um sorriso. Se errar, lembra com um choro. Pelo amor de Deus. Vou ler o último parágrafo. E não vou continuar a análise, vou parar nesse. Na verdade, há anos os britânicos pressionavam. Quem pressiona, apresentam algo. Pressiona alguma coisa, olha. Pressionava o governo. Beleza? Pressionava o governo brasileiro a combater o tráfico. Então, pessoal, aqui essa pessoa marcou como complemento verbal, corretamente. Aqui é um objeto direto. Só tem um artigo. Pressionava a combater. Aqui é um objeto indireto. Você tem aqui uma preposição. É uma preposição que vocês têm aqui. Certo? Como o trabalho... né? Na verdade, os britânicos pressionavam o governo brasileiro a combater o tráfico e, em última instância, a extinguir... Extinguir o quê? A prática, tá vendo? Aqui eu tenho outra vez objeto direto. A prática... Prática do quê? Prática é um nome, não é? A prática, tem o artigo ali, da escravidão. Eu digo, pessoal, vocês já fizeram a prática? Aí vocês vão perguntar, prática do quê, professor?
prática de leitura e produção de texto, prática de natação, prática de esporte ou prática da escravidão. Então, prática da escravidão seria um complemento nominal. Como o trabalho escravo, ele era, aqui está o verbo diretamente relacionado, aqui eu tenho o sujeito. Essa parte aqui, o trabalho escravo, concorda, combina com o verbo na sua forma verbal era, com o verbo ser no passado. O trabalho era um dos pilares da economia brasileira e os senhores deste importante negócio exerciam um apoio decisivo e imprescindível no regime monárquico. As exigências estrangeiras eram impraticáveis. Ou seja, o Brasil, monárquico, faltou acento, o Brasil resistiu à lei Bill Aberdeen, resistiu à proibição que os ingleses faziam, e não era por questão humanitária, era por questão econômica. Então, turma, eu vou parar o compartilhamento. Eu quero me despedir de vocês dizendo que eu fiquei satisfeito com o desempenho que muitos de vocês tiveram e fiquei preocupado com o desempenho que alguns de vocês tiveram. Recomendo fortemente que vocês façam os cursos FIC que eu estou oferecendo, certo? Se o edital não saiu, vai sair ainda. Anota aí para olhar. Tem um lá em que a gente revisa esses conteúdos que vocês vão estudar até a 20ª semana. Tem um outro que antecipa os conteúdos do 3º ano, com que vocês vão se deparar, conteúdos desse mesmo tipo, só que mais detalhado, mais profundo, certo? Com maior complexidade. Recomendo fortemente a vocês que vocês procurem o atendimento individualizado, grupal, que muitos de vocês têm procurado, e desejo a vocês muito sucesso nessa próxima atividade avaliativa que vai ser postada, certo? Com essa análise, nós revisamos as noções de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, que são os complementos verbais, complemento nominal, e eu retomei a noção de aposto como uma explicação a mais, uma informação a mais sobre um substantivo, e esse aposto ele pode ser trocado pelo substantivo, certo? É assim que ele funciona na gramática do texto. Bem, e lemos esse texto aí sobre a lei Bill Aberdeen, refletimos sobre a questão do nosso exército brasileiro não ter poder para incursões mundiais que nos tornem, de certa forma, alguém que pode se impor através da força, nem quero isso, tá? Foi essa a nossa reflexão aqui, eu vou interromper a gravação, tá?